Ô gente, Roberto Rido Bíscaro aqui. Nessa parte do canal eu uso meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no vestibular, no Enem, mas é claro que as pessoas que não vão prestar essas provas também são bem-vindas. Eu só lembro que as discussões são em nível de segundo grau. Hoje a gente vai falar sobre o Padre Antônio Vieira, muito importante no Barroco. Ele nasceu em Portugal, mas morreu aqui no Brasil. E a gente tem sempre que lembrar do conceptismo quando vai falar do Padre Antônio Vieira, tá? Lembra que no Barroco havia cultismo, seu LTismo, né? E o conceptismo. Tem um vídeo na playlist Literatura para Vestibulares e Enem, onde eu falo as características do Barroco. Dá uma olhada naquele vídeo. Mas é assim, cultismo eram os textos que se preocupavam com a forma, né? Com as palavras, jogos, torneios de palavras. O conceptismo, conceito, estava preocupado com as ideias, tá? Era mais o jogo de ideias. Então, eram textos que caprichavam mais na retórica, no encadeamento das ideias. Tudo isso muito presente na obra do Padre Antônio Vieira, porque ele produziu quase 200 sermões que sobraram para nós. E os sermões, eles têm que ter, embora os sermões dele sejam muito bem escritos, ele faz um bom jogo de palavras, mas o que interessa mais a ele é o jogo das ideias, o encadeamento certinho, lógico das ideias, tá? Que é para convencer, tentar convencer as pessoas que o ouviam. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. O Padre Antônio Vieira, ele foi bastante perseguido, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, né? Ele chegou a ficar preso pela Inquisição durante 2 anos. Porque assim, em Portugal ele incomodava porque ele tinha umas ideias messiânicas com respeito ao Império Português, que já não existia mais, né? O Império Português entrou em decadência, e aí, depois que o rei Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, inventou-se uma espécie de lenda, isso se chama sebastianismo, né? De que esse rei voltaria e quando ele voltasse, Portugal retomaria a sua glória. E o Padre Antônio Vieira acreditava nisso. Isso é uma ideia muito messiânica. Ele acreditava nesse sebastianismo, né? Ele acreditava na volta do rei Dom Sebastião e que Portugal se tornaria um império propagador da fé cristã, né? Unindo então o econômico ao religioso. Numa época em que isso já não era mais factível, Portugal estava já na esfera de dominação da Espanha, então a Inquisição até achava isso herege. E mais ainda, ele defendia os cristãos novos, que eram aqueles judeus convertidos. Então isso fez com que ele angariasse muita antipatia por lá. Quando ele veio para cá, ele começou a criticar muito o uso dos escravos, o uso dos indígenas como escravos, né? Ele queria que os senhores de engenho soltassem os escravos, porque daí isso seria para a igreja catequizá-los, né? E aí, inclusive, dessa coisa de soltar os indígenas, né, dar liberdade para os indígenas, é que sai uma característica até formal que a gente pode ver nos sermões do Padre Antônio Vieira. Ele, além daquele encaminhamento preciso das ideias, ele também muitas vezes se antecipa às possíveis objeções, né? No discurso, por exemplo, no sermão, por exemplo, que ele exorta a libertação dos indígenas, ele prevê perguntas dos senhores, do tipo, vocês, e aí o senhor quer o quê? Que nós façamos o trabalho desses escravos indígenas libertos? E o Padre Vieira, então, no próprio sermão, ele replica essa pergunta e dá a resposta. Sim, se for necessário, sim, que a sua família faça o trabalho. Tá? Outra característica formal, né? Então, a gente já viu que os discursos são conceptistas, os sermões são conceptistas, então eles seguem muito jogo de ideias muito bem
encadeadas, com muita ênfase na retórica, e às vezes ele se antecedia, né, a possíveis objeções dos seus ouvintes, e também é muito comum nos sermões dele o uso de repetições, tá? A gente tem que lembrar que os sermões, eles majoritariamente são escritos para serem lidos e, portanto, ouvidos pela congregação. Então, o fato de você repetir ideias, repetir pedaços de orações e estruturas facilita na memorização da mensagem que você quer transmitir, tá? Essas são algumas das características mais importantes do padre Antônio Vieira. E além de ele defender cristãos novos e pregar que os indígenas não fossem escravizados, nos seus sermões, outros temas que eram comuns era criticar os pregadores que, segundo ele, não cumpriam direito, né, a sua missão de pregar, falar contra os possíveis males do protestantismo no Brasil, e até ele também comparava, falava muito, às vezes, da brutalidade dos senhores de engenho para com os escravos negros, né? Tanto é que ele tem um dos sermões, ele compara a vida de um escravo negro no engenho como um inferno na terra, um inferno doce, né? Então esses são alguns temas caros à sermonística do Padre Antônio Vieira, tá bom? Gente, sempre tem que dar uma estudada, dar uma revisada nos vídeos, se conseguir ler algum extrato, né, algum pedacinho de algum sermão do Padre Antônio Vieira, fazer simulados, sempre ajuda, porque vocês têm muita coisa para memorizar, né, e não é só de literatura, de tudo quanto é matéria. Tchau!